presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Diga assim comigo, dupla honra. Mais uma vez, dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece seu salário. Assim que eu cheguei em Barretos, eu gostava muito de andar com roupa social. É mesmo porque eu fui orientado pelo meu líder na época, pastor José Carlos. E nós éramos novos, eu tinha talvez aí 25 anos de idade. E deveríamos passar a autoridade. Então, a questão da roupa, ela fala muito. Eu andava social, andava bem. E eu lembro que uma vez eu entrei dentro de uma loja de sapatos. Uma moça olhou para mim e disse o seguinte: nossa, eu sempre vejo você aqui na rua e você se veste muito bem, está sempre bem arrumado. Qual que é a sua profissão? O que você acha que ela estava esperando? Ela esperava que eu falasse que talvez fosse um empresário, talvez um bancário, um advogado. E eu disse para ela: eu sou pastor. Na hora eu vi que o semblante dela caiu. Aquele brilho, aquele sorriso também tinha caído. E por quê? Porque você vai ver na Bíblia que o povo de Deus, ele não é bem visto, infelizmente. Não há honra lá fora. Você sabe que existe duas profissões, ou talvez chamado, ou vocação, que você já começa se defendendo. Uma delas é o político. Então as pessoas têm generalizado, achando que todo político é ladrão. Em relação também a pastores, às vezes nós começamos já nos defendendo. A Bíblia diz que o próprio Jesus, no livro de João, capítulo 15, diz que ele foi odiado porque o mundo nos odeia. E o mundo perseguia o Senhor e também o mundo vai te perseguir. Então nós não podemos ficar esperando honra dos de fora. Mas Paulo adverte e diz que em relação ao povo de Deus, em relação aos ministros do Evangelho, esses precisam ser tratados com dupla honra. Diga assim comigo, dupla honra. O livro de João, capítulo 15, verso 18, diz assim, ó: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje é o assunto sobre honra. Eu sei que o nosso coração é um coração, às vezes, que quer reconhecer pessoas que têm grandes resultados. Mas a Bíblia diz que os ministros do Evangelho, esses precisam ser tratados com a dupla honra. E a dupla honra precisa ser manifestada por causa de dois motivos, porque os líderes espirituais, aqueles que estão servindo na casa de Deus, eles tanto se preocupam com a questão administrativa, como também com a questão espiritual. E um homem de Deus precisa ser tratado com honra. Hebreus capítulo 11, verso 38, diz assim, ó: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Então veja bem, o plano de Deus para esses que são, se não houver honra no meio do corpo de Cristo, como que o reino de Deus vai avançar? O reino de Deus, Deus sempre está chamando pessoas. E se houver desonra lá fora, é uma coisa, mas dentro do reino de Deus, do contexto da casa de Deus, da igreja, nós precisamos, sabe, ter um coração completamente honroso. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, que elas mudam de cidades porque talvez elas conseguiram passar em um concurso público,
ou talvez passaram em uma faculdade federal, no curso de medicina, e elas então se dispõem, e as pessoas não vão medir esforços, mas e quanto àqueles que decidiram ser enviados pelo Senhor, dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, para que o teu reino possa avançar. Nos nossos corações, já existe dentro de mim, dentro de você, o espírito da desonra. Nós já nascemos com isso. Fomos influenciados pelo espírito maligno. A nossa carne já está introduzida dentro do nosso coração a questão da rebeldia. Não é difícil ser rebelde. O difícil é você ter um coração de honra. E a Bíblia então está nos orientando que no reino dos céus precisamos praticar o princípio da honra. Dupla honra. Eu fui para os legendários e lá tem uma mesa onde as pessoas vão, é o check-in, onde eles vão avaliar o nome, se você está inscrito ou não, e te entregam ali a sua pulseira para que você possa participar do evento. E lá tinha um irmão, o nome dele é Sandro. Quando eu me apresentei, ele ficou de olho em mim. E são vários ônibus que levam esses legendários para que eles possam ir, subir uma montanha. E quando eu entrei dentro do ônibus, porque tinha vários ônibus, e tinha um ônibus que era para os pastores. Esse Sandro ficou me perseguindo. E ele então descobriu qual que era o ônibus que eu estava. E ele foi até onde eu estava e falou o seguinte: pastor, faz favor, vem aqui. Eu fui, e ele disse: olha, pastor, você pode ir comigo no meu carro? Irmãos, era uma caminhonete muito bonita. Esse irmão, um irmão muito próspero. E aí ele começou, me colocou dentro do carro dele e falou o seguinte: pastor, eu quero te servir nesse top. Eu fui com ele. Achei muito estranho, porque eu não estava acostumado com tanta honraria, com tanta honra. E eu confesso para vocês que na ida, esse irmão começou a me servir. E aí, quando terminou o top, nós estávamos voltando lá para Ribeirão Preto. E ele me levou para uma lanchonete. Falou: pastor, você pode comer o que você quiser, que eu vou pagar. E ele fez isso. E aí depois, quando nós chegamos na igreja, ele me levou na lojinha dos legendários e disse o seguinte: escolha o presente que você quiser, que eu vou comprar para o senhor. E eu escolhi uma camisa, e ele pagou para mim. E eu fiquei assim constrangido, por quê? Porque não estava acostumado com isso. E sabe, irmãos, eu estou te falando sobre esse princípio, não é porque eu quero que você me honre, não. É porque há uma responsabilidade da parte de Deus de ensinar você sobre o princípio da honra. Então você vai aprender com o seu pastor, com o anjo de Deus. E eu quero te falar a importância de você ter um coração honroso. E a honra não é bajulação, a honra não é puxa-saco, a honra está muito voltada a um coração. Diga assim comigo: Deus tem um galardão completo para a minha vida. Mateus capítulo 10, verso 40 diz assim, ó: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de um justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, você este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É importante eu te ensinar que galardão na Bíblia é recompensa de Deus. Deus tem uma recompensa para compartilhar conosco. E essa recompensa, ela é uma recompensa completa. E como que essa bênção do galardão é liberada sobre as nossas vidas? Quando nós decidimos receber aqueles que Deus tem enviado para as nossas vidas como um bendito que vem no nome do Senhor. Deus enviou um bendito sobre a sua vida. Alguém para falar na sua vida.
E nós precisamos aprender a reconhecer aqueles que Deus tem colocado na sua vida. E se você não reconhece quem Deus tem colocado na sua vida, você não vai avançar no reino de Deus. Então Deus colocou alguém na sua vida, mas normalmente nós sempre queremos honrar pessoas que estão distantes, pessoas que nós não conhecemos. Mas Deus colocou alguém na sua vida, e é através dessa pessoa que Deus ativa o seu favor sobre a sua vida. No livro de Lucas, capítulo 13, verso 35, essa palavra é cheia de versículos bíblicos. Eu quero começar a entender para construir um raciocínio lógico para você, amém? Então, Lucas capítulo 13, verso 35 diz assim, ó: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é uma palavra profética que ela tem uma dupla, tem um duplo significado e também tem uma dupla referência, vai se aplicar tanto para Jesus. Jesus estava dizendo que ele iria, e aqueles que começassem a clamar, o bendito que vem em nome do Senhor, esses seriam completamente abençoados. Mas também está apontando para aqueles que Deus tem colocado nas nossas vidas. No seu coração, você tem reconhecido a pessoa que Deus tem colocado na sua vida como um bendito que veio no nome do Senhor? Você tem reconhecido? Deus, o Senhor tem colocado alguém na minha vida, e essa pessoa é um bendito que veio no nome do Senhor. Eu conversei com uma moça esses dias, e ela disse assim para mim, eu falei para ela, olha, eu descobri que seu pai é pastor, me conta um pouco mais sobre a história do seu pai. E ela disse assim para mim, pastor, meu pai estava exercendo o ministério, mas na igreja onde nós estávamos, os irmãos não cooperavam financeiramente, e meu pai não estava conseguindo fazer com que a igreja avançasse, e ele então parou de liderar, e a igreja hoje, meu pai não está mais exercendo o ministério. Eu fiquei pensando, qual que é o nome disso? O nome disso é desonra. Desonra. A desonra é você pagar o mal pelo bem que você tem recebido. Deus tem dado algo para você. Deus tem acrescentado. Sabe, o Senhor tem feito na sua vida. Mas o nosso coração, às vezes, é um coração que não honra os benditos que vieram no nome do Senhor. Sabe, e a honra é respeito, a honra é admiração, a honra é quando você passa a dar reverência àqueles que Deus tem colocado na sua vida. Em um culto como esse, quando o líder está pregando e você conversa, isso é desonra. Nós iremos fazer um evento esse final de semana. Quando você não vem, é uma desonra àquele que nós temos convidado. Os benditos que vieram, que oraram para trazer uma palavra para edificar a sua vida. Então a nossa atitude em relação a quem Deus tem colocado nas nossas vidas é uma atitude de honra, na verdade de dupla honra. Agora, por que nós às vezes, nós não honramos? Nós não honramos porque normalmente Deus, já usei isso em outros momentos, nos dá a pessoa certa na embalagem, às vezes que nós não queremos. Às vezes o líder que Deus te deu não é aquele cara que é expressivo, não é aquele cara que é eloquente, aquele cara que flui nos dons espirituais. Deus te deu alguém simples, alguém que talvez fala olhos, orelhas, ouvido, mas acredite em mim, essa pessoa foi Deus quem colocou na sua vida, é o que você precisa. Pastor, mas a pessoa que Deus colocou na minha vida é muito parada. Na verdade é você que é apressado demais. E Deus então está te ensinando, te deu a pessoa certa na embalagem que você não está reconhecendo. Então reconheça aquele que Deus tem colocado na sua vida, é bênção para você.
O homem e a mulher de Deus precisa falar: Senhor, me ajuda a honrar aqueles que o Senhor tem colocado na minha vida. Mateus capítulo 8, verso 5, está escrito assim, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralisado, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob... E digo... pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu te digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Olha que coisa poderosa. Deixa eu te falar um pouco sobre o contexto. O Império Romano era o mais potente que tinha. Eles prevaleceram, eles dominaram, ganharam muito territórios. E esse centurião era alguém que tinha uma patente, era respeitado, era alguém que tinha servos à sua disposição. Ele sabe sobre a autoridade. Ele disse: olha, Senhor, aquilo que é natural, eu sei como funciona. Eu sei como que funciona a autoridade. E eu reconheço que a tua autoridade é diferente. Que a tua autoridade manifesta o reino dos céus. Assim como eu tenho autoridade no conceito natural, eu sei que só por meio de uma palavra os anjos irão se submeter. A tua palavra vai cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Eu reconheço que tu és o profeta de Deus, um bendito Senhor. E Jesus fala: olha, eu tenho aqui Abraão, na verdade eu tenho aqui Pedro, eu tenho João, que é o discípulo amado, eu tenho aqui vários discípulos, são 12, mas não encontrei em todo Israel alguém que tenha tamanha fé. E veja, a fé grande é determinada pelo princípio da honra. Quanto mais nós honramos, maior é a nossa fé. Você tem honrado aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo. Há uma unção no nosso meio. Deus está se movendo. E nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Deus tem feito e Deus vai fazer. Mas Deus sempre opera no princípio da honra. Deus tem colocado pessoas. Deus tem te dado um líder. Essa igreja está crescendo por causa desses líderes que são abençoados. Homens e mulheres de Deus que têm separado. Parou, Fernando? Hã? Acho que tem que orar para ressuscitar. Fernando é muito educado, esperou bastante, está quase terminando a pregação. Ou talvez eu não olhei para você, né, Fernando? Então Jesus, ele estava com seus 12 discípulos. Ele diz: olha, em todo Israel, eu não vi ninguém com tamanha autoridade, com tamanha fé. Esse homem tem uma grande fé. E por que ele tem a fé? Por causa do princípio da honra. A honra é algo poderoso. A honra favorece aqueles que decidem andar nesse princípio. Decida honrar aqueles que Deus tem colocado na sua vida. E nós costumamos dizer, quando Deus coloca um líder na sua vida, até o erro do líder é um teste para a sua submissão. Até quando os nossos líderes erram, eles acertam. A Bíblia diz, no livro de Marcos capítulo 6, verso 1, diz assim, ó: Jesus saindo dali, e foi para a sua cidade,
acompanhado dos seus discípulos, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviram ficaram admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simeão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. A Bíblia diz que o centurião, ele recebeu o que ele foi buscar, porque havia honra no coração dele, mas Jesus, quando ele chega, alguns começaram a dizer, Senhor, mas esse não é o filho de Maria, o carpinteiro? Provavelmente esse garoto já foi na nossa casa, construiu os móveis da nossa casa. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque não havia um espírito de honra. Olha que coisa séria. O Kennedy Reagan conta a história que ele foi pregar em uma cidade, e ele chegou na igreja, e quando ele começa a pregar na igreja, ele percebe um ambiente frio, um ambiente indiferente, e ali não aconteceu muitos milagres. E ele então começou a perguntar para Deus, mas Senhor, por que não aconteceu milagres? E naquela mesma cidade, ele tinha sido convidado por um outro pastor, e ele foi na outra igreja, e de repente havia um ambiente completamente liberado, milagres acontecendo, sinais, pessoas recebendo de Deus, sendo batizadas com o Espírito Santo. E depois ele começou a entender que o coração das pessoas estavam desejosos pela administração, e estavam também desejosos em honrar aquele líder que Deus havia colocado na sua vida. A honra faz toda a diferença. Decida a honrar. Não trate aquele que Deus tem colocado na sua vida como alguém comum. É tão esquisita a nossa geração, chamando seus pais pelo nome, ou talvez chamando o seu pai de você. As canções dos nossos dias são canções que chamam Jesus de você, quebrando o princípio da honra. Em relação aos líderes, chame-os de Senhor, Senhora, a não ser que o líder não queira, mas a sua atitude precisa ser uma atitude de honra, porque esse é o princípio que rege os céus, é o princípio da honra. Mas nós vivemos em um tempo em que a maioria das pessoas, elas ficam sentadas, selecionando, talvez observando o erro do líder. E é interessante que isso traz maldição para as nossas vidas. Não sei se vocês lembram do episódio, a Bíblia diz que Noé, ele era um lavrador, e ele então foi colher, e a Bíblia diz que ele ficou tão alegre, porque a colheita foi grande. Ele, da sua colheita, ele começou então a beber vinho, ficou embriagado, e na embriaguez a pessoa perde a noção das coisas. Noé tira a sua roupa, e um dos filhos de Noé, quando olha a nudez do pai, ele expõe a nudez do pai. E qual foi a atitude de Cã, que era um dos filhos de Noé? Está vendo? Olha aí aquele que você chamou de santarrão, o bonzão. Aí, ó, ele está nu. E sabe, essa nudez de Noé são as falhas do líder. Quando você se depara com a falha do seu líder, qual que é a sua atitude? Deus está te vendo quando você fala mal do seu líder. A Bíblia diz que Sem e Jafé ficaram sabendo da embriaguez do pai. Eles pegaram uma capa, vieram de costa para não ver a nudez do pai,
e cobriu o pai. Levaram o seu pai. Depois que o seu pai ficou bom, Noé não se intimidou e disse para Cã: maldito será você, vocês serão escravos. Por causa da desonra, Cã foi completamente amaldiçoado. E toda a sua descendência foi amaldiçoada. Netos foram amaldiçoados. Porque tocou em algo sério. Tocou naquilo que não pode tocar. Na autoridade que Deus tem estabelecido. Naqueles que Deus tem enviado. Então, o nosso coração precisa ser um coração de admiração, de respeito. Precisamos aprender algumas lições sobre o princípio da honra. Entre elas, alguns não honram aqueles que Deus tem colocado, porque acreditam que os homens não são dignos de honra. Conta a história, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 15, de um profeta chamado Eli. Esse profeta foi reprovado por Deus. Por quê? Porque ele negociou sobre o seu chamado. Os seus filhos eram rebeldes, faziam coisas erradas diante do templo do Senhor. A Bíblia diz que esse profeta já não ouvia mais a Deus, por causa dos seus filhos. Deus então decide falar com uma criança que era Samuel, com 6 anos de idade. Samuel já ouvia o Senhor. Deus fala com a criança, mas não fala com o profeta, porque ele tinha sido reprovado pelo Senhor. Mas conta a palavra de Deus que uma mulher chamada Ana, ela queria ter um filho e ela não podia ter filho. E ela começou a clamar a Deus, ela clama a Deus. E diante do templo ela clamou tanto a Deus, que ela perdeu as suas forças. E ela então só começou a mexer a sua boca. E o profeta, quando passa, ele diz: mulher, logo cedo, você já está embriagada. E ela então diz: não, meu Senhor. Ela chama um profeta que foi rejeitado por Deus, com um coração honroso, dizendo: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. O que a tua serva está fazendo? Ela está clamando por um filho. E o profeta libera a palavra, e aquela mulher recebe a promessa de Deus por causa do seu coração, que foi um coração honroso. Ainda que o líder não seja aparentemente digno, mas entenda algo: a honra irá te favorecer. A Bíblia também conta a história de uma mulher sírio-fenícia. Essa mulher chega diante de Jesus, e ela então pede para que o Senhor expulse um espírito imundo de uma garota, da sua filha. E aí Jesus diz: olha, mulher, eu não posso entregar o pão que é dos filhos para os estrangeiros. E vamos ler comigo aí, ó. Marcos capítulo 7, verso 24. Diz assim, ó. Marcos 7, verso 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Olha que coisa poderosa. Essa mulher, mesmo sendo maltratada, porque na verdade, se nós fôssemos aqui usar uma expressão mais correta, Jesus chamou essa mulher de cadela, sim ou não? Dá até cadeia, irmãos. Ou se você chamar o moreno de negro, ele vai preso. Agora imagina de chamar de cadela.
situação vai piorar um pouco mais. Então Jesus chama essa mulher de cadela e ela diz o seguinte: não, Senhor, mas até as migalhas que caem da tua mesa pode saciar, suprir a tua serva. Uma atitude de honra. A atitude de honra libera favor de Deus sobre as nossas vidas. A atitude de honra vai gerar mudanças na sua vida. Conta uma história de um patrão muito honroso. E esse patrão, ele tinha ali alguns funcionários na área da construção civil. E dentre os funcionários, ele tinha um bom funcionário. E aí, depois de muitos anos de serviço, aquele patrão decidiu então honrar o seu funcionário. E ele então pensou: o meu funcionário não tem uma casa, então eu vou pedir para ele fazer a última casa antes de aposentá-lo e liberá-lo. E aí ele então disse para ele: olha, eu vou te aposentar, estou muito feliz pelos anos que você teve trabalhando aqui conosco, mas é o tempo de você agora se aposentar. Mas eu tenho uma última missão para você. Eu gostaria que você fizesse uma casa, a última casa. E aí aquele cara falou: poxa vida, vou me aposentar, estou muito feliz. E ele então decidiu construir aquela casa. Mas aí, irmãos, na hora de construir, ele decidiu construir a casa de qualquer jeito, com desleixo. E depois que ele terminou de fazer aquela construção, ele então foi para o seu patrão e disse: olha, concluí a construção, está aqui, agora eu vou me aposentar. E o patrão falou o seguinte: muito bem, essa última casa é a sua casa. Percebe? Quando você anda no princípio da desonra, isso é algo que virá para a sua vida. Então decida constantemente honrar, independente da pessoa. Ande no princípio da honra. Algumas pessoas, elas decidem não honrar, porque elas acreditam que esse líder foi estabelecido, mas não foi Deus quem estabeleceu. Não acredita na ordenação de Deus. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos capítulo 13, verso 1. Paulo disse o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades existem e foram por ele instituídas. Foi Deus quem levantou. Samuel capítulo 15 conta a história de Saul. Todas as nações tinham um rei. Israel não tinha um rei, porque o rei de Israel era o próprio Deus. Mas o povo, com inveja, querendo disputar, clamou ao profeta pedindo para si um rei. E por causa do desejo do coração do povo, um rei foi levantado, Saul. Esse rei foi reprovado por Deus, mas Davi decidiu honrar esse rei. Esse rei queria matar Davi. Davi decidiu então considerá-lo como sendo um ungido do Senhor. E sabe o que aconteceu? Por causa da honra de Davi, Deus o promoveu, o colocou em um trono de glória. Por que as pessoas às vezes não veem nos nossos cultos? O que está faltando? Como você tem tratado as pessoas? Você pergunta aqui: você quer água? Ninguém quis. Por quê? Ela quer água. Está com sede. Agora o que está faltando? A honra. A honra faz toda a diferença. Então assim, o meu chamado, o seu chamado, é andarmos no princípio da honra. Como é que você acha que a primeira pessoa se sentiu? Desonrada, sim ou não? E a segunda pessoa? Ela já se sentiu honrada, sim ou não? Sentiu honrada. Porque assim, eu não fiz de qualquer jeito. Eu preparei um copo para a pessoa. Não é qualquer água, é uma água mineral. Agora, e a terceira pessoa? Foi tratada um pouco melhor. Por quê? Porque eu elevei o nível da honra. Então, nós temos que andar nesse princípio, crescendo no princípio da honra. Decida a ser celestial. Amém?
Algumas pessoas também, elas não querem honrar porque imaginam que é algo indigno. Na verdade, algumas pessoas, elas até se acham melhor do que o seu líder. Já viu gente assim? Tem gente que acha que Deus errou. Na verdade, era ela que deveria estar naquela posição. E por isso ela não honra. Ela trata o seu líder com desprezo, porque na verdade ela acha que Deus errou e ela que deveria estar naquela posição. E na verdade ela nem está entendendo que o princípio no qual ela está andando é o princípio de Lúcifer, que não era Deus, mas ele queria ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que o princípio de Cristo ele não é, na verdade Cristo ele é Deus e decidiu não se colocar na posição de Deus, antes a si mesmo se esvaziou e colocou-se na posição de servo. Eu fico um pouco assustado com aqueles caras que começam a se relacionar e eles então começam a olhar para sua esposa e diz o seguinte: você deu sorte, né? Porque eu sou o cara. Ou talvez a mulher diz: olha, eu sou muita areia para o seu caminhão, hein? Relacionamentos assim não funcionam. Por quê? Porque você acha que você é muito bom. Agora, a grande verdade, o relacionamento que é agradável, é aquele relacionamento onde os dois se sentem privilegiados, se sentem no lucro. É tão bom quando nós nos relacionamos com algumas pessoas e nós então nos sentimos no lucro. Deixa eu te falar algo. Quando pessoas estiverem no seu grupo e não quiserem andar com você, não querem te reconhecer, libera essa pessoa. Você não vai frutificar com essa pessoa. Comece a admirar aqueles que Deus tem colocado diante de você. Ainda que não tenha muitas habilidades, mas a habilidade pode ser treinada. Diz que a mãe do talento é a repetição. Quanto mais nós repetimos, mais nós vamos avançar. Então decida honrar o seu patrão, decida honrar os seus pais, decida honrar os seus líderes espirituais, para que você possa receber a bênção completa. Agora, esse assunto que eu estou conversando com você, não é um assunto comum, é um assunto espiritual. Agora não tem como você falar para mim: pastor, agora eu sou o honroso. É uma coisa que Deus vai criar nos nossos corações. É uma decisão que começa no nosso coração. Aceite aquele que Deus tem colocado na sua vida. Admire, honre como você pode, de acordo com as suas condições. A Bíblia diz que aqueles que foram levantados pelo Senhor são dignos de dupla honra. O mundo pode não valorizar, mas no reino de Deus nós admiramos, nós reconhecemos, nós valorizamos, porque são esses que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém? E quando há essa honra, milagres acontecem, os dons espirituais são liberados, a bênção do Senhor é estabelecida sobre as nossas vidas. Para encerrar esse momento, eu quero ler para vocês aqui rapidamente 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz assim, porque os que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam, serão desmerecidos. Tratai a todos com aquilo que lhe é direito. Quem honra, honra. Quem tributa, tributo. Devemos honrar os maiores, aqueles que são os justos e aqueles que estão abaixo de nós. Pastor, eu tenho honrado os menores, os novos convertidos, eu tenho honrado, não tenho conseguido às vezes honrar os maiores. Deixa eu te falar, isso é um engano, é um equívoco.
toda honra começa de cima para baixo. Se você não consegue honrar a Deus, ou ao líder que Deus tem te colocado, você jamais vai conseguir honrar a outro. O seu grande teste primário é com aquele que Deus tem colocado na sua vida. Acredite em mim, Ele sabe mais do que você. E Deus o colocou na sua vida para te ensinar, para ser um instrumento na sua vida. E que haja em nós esse coração de dizer: essa pessoa é um bendito que veio no nome do Senhor.